Olá, amigos. Aqui estamos novamente para apresentar o podcast do programa Gente que Fala. Hoje vocês vão conhecer mais de perto uma figura ilustre, de muita sabedoria e que teve vários cargos importantes na Federação e no Estado aqui de São Paulo, também em cidades do interior. Eu estou me referindo ao ministro Almir Pazianotto. Como vai, Almir? Bom dia, Fausto. Está tudo bem? Estou bem. Você vai bem? Bem. Eu queria aproveitar e dizer o que você foi na vida e você completa. Você foi ministro do Tribunal do Trabalho, foi presidente do Tribunal Superior de Trabalho, você é um jurista muito conhecido e de muita sabedoria, como eu disse agora há pouco, e é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Fausto. Você é de São Paulo ou do interior? Eu sou caipira de Capivari. Capivari. Ali perto de Campinas, de Sim, Piracicaba. sim. Eu nasci em Capivari no dia 29 de outubro de 1936. 36, portanto, já revelou a idade aí, 88. Já. É bom que saibam. Sim, Né? sim. Eu estou com 88 anos e 6 meses. Sim. Nasci E lá em muito Capivari. bem, e muito bem. Estou razoavelmente bem. Bem. Eu trabalhava com meu pai era fotógrafo em Capivari. Sim. Eu fui fotógrafo. Mas de jornal, não? Capivari só tinha um jornal, que era o Correio de Capivari. Sim. Então, as fotografias que o jornal precisava, quem fazia era meu pai ou eu. Sei. Entende? O jornalista chamava-se Francisco de Aguirre Proença, Quique. E assim como meu pai era o único fotógrafo, o Correio de Capivari era o único jornal. Existe até hoje o Correio. Eu hoje colaboro, mando artigos para o Correio de Capivari. Já mudou de dono, é claro. O Quique morreu. No fundo, você é um pouco também jornalista. Eu gosto muito de jornal, eu gosto muito. Escreve muito bem, por sinal. Razoável, eu procuro fazer o melhor. É. Mas aí eu me formei advogado em 1960, pela PUC de Campinas. Sim. E enfrentei o seguinte dilema: continuo fotógrafo ou vou advogar? Não dava para fazer as duas coisas simultaneamente. Então eu passei a advogar em Capivari. E aconteceu um fato muito interessante, Fausto. Havia uma fábrica de tecidos em Capivari que não registrava as empregadas. Sim. E algumas delas me procuraram. Eu abri um processo trabalhista perante o juiz de direito, porque não havia vara do trabalho. Abri o processo começou a andar. Num determinado dia, para uma Rural Íris em frente ao escritório, uma casa que eu alugava, e descem 3 senhores, entram no escritório e perguntam: é o doutor Almir? Eu disse: sou eu. O senhor está advogando para umas moças da fábrica de tecido? Eu disse: estou. Nós podemos ver os papéis que o senhor tem? Eu peguei a pasta e mostrei. Eles me disseram: o senhor está fazendo tudo certinho, e nós somos dirigentes da Federação dos Trabalhadores das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo. Como aqui não há sindicato dos tecelões, nós aqui damos assistência. Queremos pagar ao senhor uma ajuda de custo. O senhor aceita? Bom, aquele dinheiro para mim caía do céu. Sim. Comecinho da vida profissional. Né? E aí eu fiquei, depois é que eu fiquei sabendo quem eram essas 3 pessoas. Elas me disseram o nome, mas eu não sabia quem eram. O
havia o presidente, havia o secretário Antônio Chamorro e havia o tesoureiro Manuel Lourenço. Eu daqui a pouco me lembro do nome do presidente. O presidente era Avalone. Avalone. Arthur Avalone, que era de Tatuí. E eu estabeleci uma ligação com a federação dos têxteis em 61, 62. Ignorava que o setor sindical têxtil era dominado pelo Partido Comunista. O Partido Comunista tinha forte penetração na área sindical. E eu, sem saber, passei a trabalhar para uma federação controlada pelo Partido Comunista. Sim. E aí começo a viajar São Paulo, Capivari, Capivari, São Paulo, e eles me colocam como advogado da federação. Sim. Cuja sede era e ainda é na Praça da Bandeira, número 120, 22º andar. Muitos te chamavam de comunista, então. Não me chamavam, mas eu estava ali numa zona cinzenta, entende? Com o golpe de 31 de março de 64, toda a influência e toda a atuação comunista na área sindical acabou. Porque um dos primeiros atos do Comando Revolucionário foi caçar 100 e tantas pessoas, políticos, dirigentes sindicais, intelectuais, jornalistas, advogados, né? E eu perdi meu emprego. Perdi meu emprego e só voltei a recuperar em 65. Passei uma longa temporada desempregado. Um ano depois da Revolução. O Fausto, você não sei se lembra de como foi difícil esse período. Eu imagino. Porque a Revolução veio com tudo. Para cima do PCB, do PTB e dos simpatizantes. Eu tenho o Diário Oficial com a relação dos caçados. Sim. Pelo primeiro ato do Alto Comando Revolucionário. Então toda essa gente estava lá. E passaram a ser perseguidos, não é? Bem, eu não vou contar a história do regime militar, nem de como a coisa se resolveu. Mas eu quero lembrar que entre 65 e 85, eu fui um advogado razoavelmente influente na área sindical. Advoguei para os metalúrgicos de São Paulo, para o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas, para várias federações e, a partir de 70, para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, onde eu conheci Luiz Inácio Lula da Silva, que ganha a eleição para presidente em 75. Eu estou lá no sindicato como advogado. Sim. A primeira greve de 1978, só de São Bernardo, eu fui o advogado negociador que fez a primeira convenção, o acordo coletivo, com o sindicato da indústria automotiva. Eu fiz. Nós redigimos esse acordo na sede do Sinfávia, aquela avenida ali no Ibirapuera, não me lembro agora o nome da avenida, onde fica o Sinfávia e Anfávia. Sim. Fizemos o acordo de 78. Eu fui o advogado da greve de 79. Eu fui o advogado da greve de 80, desta vez já reunindo São Bernardo, Santo André e São Caetano e praticamente todo o setor metalúrgico do estado de São Paulo.
a área metalúrgica sofria duas influências. De um lado, Joaquim Sim. dos Santos Andrade, no sindicato da Rua do Carmo. E do outro lado, o grupo liderado por Lula. Não é? E na greve de 80 ele é cassado, e quando termina o mandato dele, ele não volta ao sindicato, ele começa a fazer política. Eu continuei fazendo advocacia sindical. Em 74, eu disputo a minha primeira eleição para deputado estadual. Sou segundo suplente, assumo em 76, 77, me reelejo em 78, me reelejo em 82. Em 83, o Montoro, vencedor das eleições diretas para governador de São Paulo. E você, secretário do Trabalho. Me convida para ser secretário do Trabalho. Foi nessa época que nós nos conhecemos. Eu fui secretário. Eu vou pedir para o nosso diretor de TV, o Guilherme Andreazzi, para ir colocando as fotos dessa época que você está falando, porque tem foto aí sua com o Joaquinzão, tem foto com o Lula, tem várias fotos daquela época. Mas vamos voltar um pouquinho. Olha aqui. Você aí... Eu era novo. Olha o Lula à esquerda. O Lula à esquerda, barbudo. O Cicote, que depois foi prefeito de Santo André. Ao lado ali, o presidente do Sindicato de São Caetano, não é? E o Maurício, o doutor Maurício, que era advogado já falecido, não é? E essa foto provavelmente é da greve de 78, 79. 79. Mas você comandando aí pelo jeitão, olha lá. Na mesa. Eu tinha uma participação, porque na verdade, né, a greve era jurídica. Ela acabava desaguando num processo que ia ser julgado pelo TRT de São Paulo. O TRT de São Paulo julgou 78, 79. Essa greve é de 79. Outra vez o Lula aí. Porque a greve de 80, que desrespeitou uma decisão judicial, não houve palanque. Entende? Houve repressão policial direta. Sim. Né? Porque houve uma desobediência à decisão do TRT de São Paulo. Almir, me diz uma coisa. A sua infância, como foi lá em Capivari? A minha infância foi de um menino pobre. Sim. É uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer. Sim. O meu pai era fotógrafo. Imagine você, um fotógrafo numa cidade do interior, naquela época. Não havia dinheiro. Ganhava pouco. Não havia dinheiro. Né? Uma nota de 100 mil réis nunca circulou na cidade. Era uma cidade com uma economia agrícola. Tinha lá 4 ou 5 usinas de açúcar. E cada usina de açúcar tinha a sua colônia. É diferente, porque não havia essa mecanização intensiva de hoje. Então nós dependíamos muito, não é, na nossa casa fotográfica, do trabalhador rural. Nós fazíamos 3x4 para documento. Às vezes tiravam 6x9, a pessoa fazia uma pose, etc. Né? Fazíamos fotografia de primeira comunhão, fotografia de casamento. Né? Mas, de fato, a cidade... Capivari não gosta muito que diga isso, né? Mas era uma cidade pobre. E você tem 3 irmãs que moram lá ainda, não? Eu tenho 3 irmãs, 2 morando lá. Não é? Eu não tive irmão homem, 2 morando lá. Sim.
e uma morando em Sorocaba, a mais velha. Sim. As minhas irmãs todas têm mais de 80. A mais velha vai completar 90. Sim. Está forte, bem disposta. Depois a terceira irmã vai completar 78. 88. Uma família de gente saudável, né? Graças a Deus. É. E a mais nova tem 85. Depois de deputado estadual, 2 vezes, né? 3. 3 vezes. Terceiro mandato eu me afastei para ser secretário do Trabalho 2 anos. Governo do Montoro. 2 anos, do Montoro, 83 e 84. Como deputado estadual, eu coloquei em prática a negociação coletiva. Entende? Isso me deu um certo destaque, especialmente a partir da grande greve de Guariba, dos Boias Frias, que pegou toda a região de Ribeirão Preto. E eu fui para lá e consegui aos poucos ir resolvendo. Isso deu muito destaque, a imprensa da época publicava muito isso. No começo, final de 84, começo de 85, começam a circular rumores de que eu seria ministro do Trabalho. Eu não acreditava nisso, eu era deputado estadual, eu era um homem da província, eu era um homem do interior, eu não tinha a projeção de um deputado federal, de um senador, para ser chamado para ser ministro de Estado. Do Ministério. Mas o fato é que o Tancredo, o saudoso doutor Tancredo, mandou me chamar para uma reunião lá em Minas Gerais. Não me convidou, mas eu percebi que as coisas estavam girando em torno do meu nome. Havia quem acreditasse e havia quem não acreditasse que eu seria ministro do Trabalho. Mas, no dia 14 de março de 85, antes de ir para o hospital de base, o Tancredo assinou todo o ministério, inclusive eu, como ministro do Trabalho. Quem o levou para o Ministério, então, foi o próprio Tancredo. O próprio Tancredo. Sim. Eu não fui uma nomeação, uma indicação do partido. Eu era da cota pessoal do Dr. Tancredo. Compreende? Ele assinou a minha nomeação no dia 14 à noite, antes de ir para o hospital de base. Quem conta bem essa história é o Aécio Neves. Sim. O Tancredo deixou o ministério nomeado e composto para garantir a E quando assumiu o Sarney, ele o manteve no ministério. Quando assume o Sarney, não é? Com quem nunca eu havia tido nenhum contato. O Sarney é do Pará. É. Você lembra dessas pessoas aí, Almir? Aqui é o Marcelo Gato. O do meio ali eu conheço. Plínio Sarti. Da ponta é o Alckmin, né? Este daqui era presidente de um sindicato aí no Vale do Paraíba, dos metalúrgicos. Eu estou entregando a carta sindical para esse que tem barba e bigode. Sim. E eu, do lado direito, o Alckmin, cuja presença na foto se justifica por ele ser de Pindamonhangaba. É. E esse sindicato era de Pindamonhangaba. Nessa época eu já era ministro do Trabalho. Compreende? Sim. Não é? Sim. Mas o fato é que o Sarney assina... E novo ainda, né? Novo. É. Todos, né? Todos aí. O Gato já morreu, o Plínio já morreu. Eu estou aqui vivo e esses outros eu não sei. Mas... Era o governo do Sarney, olha o Sarney ali em cima na foto. É.
oficial, né? Isso daí é do Ministério do Trabalho. Aqui é uma reunião também com dirigentes sindicais, profissionais do Ministério do Trabalho. O Lula sempre presente Sempre naquela presente, época. Porque ele era presidente da CUT. Aqui tem o Jacob Ittar, o Dilson Funaro está ali à minha esquerda. O Plínio Tarte, que era secretário de Relações Sindicais, à minha direita. Você se lembra que o doutor Tancredo, quando me indicou, olha o Joaquinzão, Sarney. quando ele me indicou, ele me deu 2 tarefas. Eu falei, presidente, o senhor, o que eu vou fazer com o ministro? Ele falou, você fará 2 coisas. Você fará um pacto social e conseguirá a ratificação da Convenção 87 da OIT. Por que o pacto social? Porque nós vivíamos uma crise permanente, um conflito permanente entre salários e custo de vida. Um pacto social acomodaria a situação, uma espécie de trégua, 6 meses, que permitiria a recomposição da economia dentro de um clima de tranquilidade. Quando Sarney me confirma no Ministério, eu conto isso para ele. Olha, presidente, o doutor Tancredo me deu 2 tarefas. Celebrar um pacto social e ratificar a Convenção 87 da OIT. Ele disse, você faça essas 2 coisas. Você fica incumbido, então, dessas 2 coisas. Agora, você se lembra, Fausto, que o primeiro ano do governo Sarney foi muito difícil, porque a inflação estava nas ascendente. alturas. Estava ascendente, nas alturas e ascendente. E greves, às vezes, 4, 5, 10 greves. Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E greves políticas. O grande ator desse momento era a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ligada ao Partido dos Trabalhadores. E ambos liderados por Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Lula, digamos, ele despertou o movimento sindical. Né? O Sarney escreveu uma frase cheia de sabedoria nos seus livros. Ele disse, durante o regime militar, os sindicatos eram reféns do governo, porque o ministro do Trabalho tinha poder de intervenção e usou muito isto. Ele disse, no meu governo, os sindicatos tentaram fazer, né, do governo refém do movimento sindical. Inverteu. E ele escreve uma outra coisa, Fausto. Eu mantive o Pazianotto porque concordei com sua política de não intervenção, com a sua política de modernização da área sindical e da prática da negociação. E olha, Fausto, se eu for contar quantas vezes eu tive que enfrentar um setor reacionário dentro do governo. Sim, imagino. Não é que remanescente do regime militar, que queria a todo custo que eu restabelecesse a prática da intervenção. Eu enfrentei sozinho isso. Eu sabia que o Sarney me apoiava, porque se não me apoiasse, ele me demitia. Me demitia com muita facilidade. O problema é que a nova república não poderia restabelecer as intervenções, porque ela tinha um projeto democrático, então ela se descaracterizaria. E tanto é verdade que o artigo 8º da Constituição de 88 proíbe a interferência e a intervenção do governo na vida sindical.
Você, na verdade, fazia então uma intermediação. Intermediação. Sim. Eu comecei isso ainda no governo Montoro. Mas no governo Montoro, o ministro do Trabalho era aquele que era banqueiro. Ele era o ministro. Tanto que ele, 2 vezes, determinou a intervenção em São Bernardo, o Murilo Macedo, na greve de 79 e na greve de 80. Eu sei, ele era muito polêmico, né? Fausto, eu tenho uma visão muito boa do Murilo. Acontece que o Murilo estava dentro do governo do presidente João Figueiredo, como estava dentro do governo Sarney. Acontece que o Figueiredo apoiava aqueles que defendiam a intervenção, porque havia uma ala mais aberta, não é, dentro do governo Figueiredo, e uma ala liderada pelo Delfim Neto e pelo general chefe do SNI e tudo mais, queria intervenção. Havia um general que dizia: cacetete não é santo, mas faz milagre. E se fosse necessário, usava de violência contra sindicalistas em greve, como aconteceu várias vezes. Agora, quando eu passo a ministro, eu adoto a política da não intervenção e derroto aquela ala do governo remanescente do regime militar, não é? Encabeçada, adivinha por quem? Pelo Roberto Guzmão, que foi secretário do Montoro aqui. Sim. Junto comigo. Eu, Sim. Secretário do Trabalho, ele secretário da Indústria e Comércio. E no governo Sarney, ele é ministro da Indústria e Comércio e eu ministro do Trabalho. E ele queria, por quê? Queria que eu acabasse com as greves mediante intervenção. Um certo dia, eu fui chamado pelo general Leônidas Pires Gonçalves para a casa dele. Junto estava com ele o Dilson Funaro. E o ministro Leônidas Pires Gonçalves, que era uma excelente pessoa, me disse: Pazianotto, eu tenho aqui um estudo do Estado-Maior sobre greve. Abriu lá da mesa um mapa e tal. Se nós temos aqui 2 situações. Uma situação desejável, a greve termina, faz o acordo e está tudo resolvido. E temos uma situação indesejável em que não há acordo, a greve continua. Você fará a intervenção? Eu disse: não, general. Ele disse: por quê? Eu falei: porque a intervenção, muitas vezes, faz recrudescer uma greve que está acabando. Transforma em herói um dirigente sindical energúmeno. Converte em herói. Então nós temos que usar de habilidade aqui. Vamos ser políticos. Eu vejo a greve a greve tem um momento que ela atinge o máximo e depois ela diminui e acaba, porque o trabalhador quer voltar a trabalhar. Então eu tive que lutar contra isso, Fausto. Felizmente eu fui vencedor. O nosso espectador está assistindo um pouquinho da história do Brasil recente, né? Bem recente. Bem recente. Eu, Almir, devo dizer a você que nós estamos sendo vistos pela TV Aberta de São Paulo, canal 9 da NET e 8 da Vivo, as redes sociais, o Instagram, o podcast e o Facebook, viu? E aproveito para pedir para quem nos assiste também que se inscreva no nosso programa e dê uma clicadinha no nosso sininho aí para a gente avaliar depois a audiência. Eu creio que a audiência com Almir Pazianotto vai ser muito grande, está sendo muito grande. E já fico muito grato por isso. E grato também ao ministro, que
me deu o prazer de vir conversar comigo. Faz tempo que eu não via você em entrevista. Você sabe, a gente acaba envelhecendo e a velhice provoca o isolamento e o esquecimento. É verdade, Não é? Então, é verdade, é verdade. eu recebo isso com naturalidade. Mas fico muito grato em participar desse programa e poder contar para você essa história. Porque a não intervenção, que foi uma medida adotada por mim, com forte resistência dentro de setores do governo, liderados pelo Roberto Guzmão, a não intervenção triunfou. Foi para a Constituição e hoje as pessoas nem se lembram que isso acontecia. É. O Lula, não houvesse a intervenção em 80, ele terminaria como um dirigente sindical qualquer. Mas a intervenção, naquele momento, importantíssimo para a história do país, quando a oposição começa a ganhar força contra o regime militar, a oposição fez dele um herói nacional. Logo, em pouco tempo, lá em São Bernardo, estava o Teotônio Vilela, estava o Fernando Henrique Cardoso, estava o Franco Montoro. Todo mundo foi para São Bernardo apoiar o movimento sindical, não é? Que ganhou força e ganhou prestígio com 3 greves de 78, de 79 e de 1980. Você tem livros a respeito disso? Eu tenho um livro que se chama A Transição. Eu conto como foi difícil a transição. Difícil por quê? Porque Tancredo morreu. É. Não é? O grande líder nacional morreu. É. E assume a presidência um homem muito contestado, Sim. que era o Sarney, ex-presidente da Arena. É. E por acaso candidato a vice-presidente na chapa do Tancredo. É. Não é? Mas quando o Tancredo morre, o PMDB quer o Ulisses Guimarães na presidência, não quer o Sarney. E eu conto essa história num artigo recente que você publicou, sobre o dia 15 de março de 1985. Isso mesmo. Quando o Tancredo vai para o hospital, assume o Sarney, a nação toda para, há uma expectativa tremenda, não é? Uns achavam que a operação do Tancredo seria simples, a grande maioria da população ignorava, os médicos não contavam, não é isto? É. E começamos a pensar que a situação era grave quando ele é transferido para São Paulo. Porque os recursos médicos de Brasília, capital da República, não davam conta. Não é isto? É. Então foram momentos muito delicados que eu vivi, pelos quais eu passei. Não é? E é interessante que quando está prestes a ser promulgada a Constituição de 5 de outubro de 88, Sarney me chama e me convida para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O que significou que o Sarney aprovou a minha política não intervencionista. Claro. Não é isto? Claro. Embora não tenha dito uma palavra durante o governo. Eu apoio o Pazelotto, nunca disse. Porque aí ele ia arrumar briga com aqueles que me criticavam, não é isso? Mas ao me chamar para ser ministro do TST, isto significou uma aprovação de uma política que eu coloquei em prática e que foi parar na Constituição. É uma vitória para você. É uma vitória. Aqui é Esse é o momento livros. Da derrubada das grades do Palácio. Ah, sim, logo no começo. Do começo do gestão governo do Montoro. 15 dias depois, Eu lembro 10 disso. dias depois, É. que derrubam as grades, e eu desci com um megafone para tentar segurar aquela multidão. Sim. Até que chegam reforços policiais e tal, e acalmaram. E a policial... Olha aí o Ulisses Guimarães. É o doutor Ulisses Guimarães. A quem a gente... ele teve uma morte
junto com o ministro Severo Gomes, etc. E o corpo dele jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado. Coisa triste. E é interessante, né? Porque o Ulisses segurou a Constituinte. Presidiu a Constituinte. A lembrança dele é naquela ocasião que ele, da promulgação. Da promulgação. E é interessante, né, Afonso, que ele acreditava que com a promulgação da Constituição de 88, ele seria um candidato imbatível à presidência da República. Seria. Quem ganha? Eu gostava muito dele. Não, ele é um homem de uma integridade absoluta, né? Um homem íntegro, um homem sério. E ninguém sabe até hoje onde foi parar o corpo dele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Brasil retrocedeu um pouquinho na área trabalhista ou não, hoje? Não. Sim. O país não retrocedeu. Nós vivemos uma situação extremamente difícil, até difícil de entender. Porque o mercado de trabalho ele é atacado por todos os lados pela moderna tecnologia da informação. Eu falei aqui das antigas usinas de açúcar, Sim. com as suas colônias e tal. Hoje não existe mais trabalhador rural. O boia fria acabou. Não existe mais colheita braçal na cana-de-açúcar. Talvez em um outro lugar onde a topografia não permite a entrada de máquina. Mas 90% da colheita de cana é feita por máquinas. Aqueles caminhões carregados de trabalhadores rurais não se vê mais. Não é isso? Eu me lembro tão bem dessa situação dos boia-fria, do trabalhador rural. Né? Aqui? Aí é a minha posse como presidente do TST. TST. Quando eu... Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu tomei posse como presidente do Tribunal Superior, no dia 2 de agosto do ano 2000. Você de toga. Essa é a mesa da solenidade de posse. Olha quanta gente importante aí, hein? Olha, o Zé Gregório, que já falecido, o Marco Maciel, já falecido, não é? O Padilha, que era do Rio Grande do Sul, da ponta direita ali, sim, já falecido, então, né? Um belo trecho o presidente do Supremo Tribunal nossa história, Federal. né? Eu não me lembro desse cidadão aqui, porque foi ministro da Fazenda, não me lembro o nome dele. É um banqueiro aqui de São Paulo, não me lembro o nome dele. Mas foi a minha posse como presidente. E engraçado, em minha posse, eu tenho aqui uma cópia do discurso. Sim. Eu encerrei o discurso dizendo: é meta desta presidência passar o bastão ao sucessor no último dia de junho do ano 2002, sem processos à espera de julgamento. Sim. Ou seja, eu pretendia zerar a pauta. Dentro deste desiderato, dentro deste programa, estou ordenando que se proceda à distribuição das revistas Agravos e Dissídios Coletivos que estão aguardando esta providência, recomendando aos presidentes dos tribunais regionais que procedam da mesma forma. Quando eu falei isto, o tribunal, os ministros que estavam me ouvindo, eles ficaram estarrecidos, porque com essas palavras eu estava ordenando que se distribuíssem 140 mil processos. Sim. Até então, a distribuição era feita a conta-gota. Então, sempre entrava maior... Não devem ter gostado muito, né? Ficaram horrorizados. Isso me criou problemas, viu, Fausto? Claro. Me criou problemas. O tribunal não aceitava
passado o conta-gota, 25 processos por semana, e cada ministro recebeu de uma tacada 10 mil. 10 mil. É muita coisa, é muita coisa. E isto foi parar na Constituição, com a emenda 45, a distribuição imediata e geral. Tornou-se uma medida constitucional. Virou lei, virou constitucional. Eu fui chamado de louco, viu, Fausto? Na época, eu lembro disso. Eu fui chamado de louco. Almir, você foi filiado ao PDT e depois ao PTB. Não. Não? Não. O PDT... PTB. PTB. É. O PTB eu acho que me filiei depois que eu me aposentei. Qual é o papel hoje dos partidos políticos no Brasil? O que eu vejo hoje? Porque ideologicamente está uma confusão danada, né? O partido tem gente de oposição em São Paulo, mas é do governo federal, mas tem o fulano que está no governo do Estado. É porque os partidos não têm definição ideológica, né? Mas isso é bom ou é ruim para o país? Isso é ruim, né? Pois é. Isso é ruim para o país, né? São muitos partidos, eu creio que são registrados, creio que 30, 29 partidos, né? O maior partido é, sem dúvida, o PT, pelo número de filiados, não é isso? É. Mas ele também faz alianças muito estranhas nos estados. Em determinados estados ele apoia o candidato de tal partido, em outro não. Né? Então há, como você disse, uma confusão total, absoluta, por falta de definição. Eu me lembro, Fausto, antes de 64, porque os militares, pelo ato institucional número 2, extinguiram todos os partidos. Mas o general Castelo Branco. Eu me lembro, o PTB tinha uma certa definição, a UDN. Né? A UDN era um partido liberal, de intelectuais, não é isso? Com uma visão democrática muito bem definida. Não é? Se opôs à ditadura de Vargas o tempo todo, não é isso? O PSD era um partido conservador, reunindo empresários rurais. Né? O Brasil ainda não tinha o desenvolvimento industrial que tinha hoje, mas tinha empresários. Então vamos chamar que o PSDB era um partido conservador. O PSDB. Né? Defensor da propriedade, não é isso? A UDN era um partido liberal, né? Com uma certa tendência esquerdista, mas não socialista. Os socialistas tinham um partido, que era o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, tinha um partido. E como é que você vê o governo hoje? O governo federal. Olha, o Lula... Supremo, etc. O Lula é um homem sem definição ideológica. Né? Eu defino o Lula com uma palavra: ele é uma pessoa falsa. Sim. Ele procura apenas sua conveniência pessoal. Sim. Não é isso? Eu estou achando que ninguém mais acredita no que ele fala, sabe? Eu tenho quase que certeza. Como é que ele permite um escândalo como esse do INSS? Eu ia perguntar para você. Pode falar sobre isso. Como é que ele... Porque se essa coisa começou no governo do Bolsonaro, não tem importância. Mas o fato é que ganhou força recentemente no governo Lula. Sim, o dinheiro maior foi tirado do governo dele. Agora, não é isso? Com um ministro da Previdência, o Lupe, que entregou o ministério a pessoas sem nenhuma honestidade, como era o presidente do INSS, que assim que viu, né, que o escândalo ia estourar, saiu do governo, pediu exoneração, deixou para trás uma crise brutal, né, com um prejuízo avaliado em mais de 6 bilhões de reais.
não é? Então, eu não vejo o Lula tomando uma posição forte em torno da defesa de aposentados, pensionistas, inválidos, não vejo. E agora o encontro dele lá com o Putin na Rússia? Mas isso é de uma Você imbecilidade. acompanhou? Isso é de uma idiotice total, não é? Ele gosta de ditadores, né? Eu acho que não é interessante isso, né? Ele gosta de espetáculos. Não é isso? Ele gosta de espetáculos. Se você montar um bom espetáculo e convidá-lo, ele vai comparecer. Não importa se o movimento é de esquerda, de direita ou de centro. Se houver um bom espetáculo, ele está presente. Ele estará presente. E falará algumas coisas, vai repetir aquilo que todo mundo já ouviu milhares de vezes. Ele vai dizer que ele acabou com a pobreza no Brasil. Almir, eu não posso deixar de te perguntar, já que moramos aqui em São Paulo, né? A questão da violência. Você tem acompanhado? Tenho acompanhado. E o que você me diz sobre a violência aqui? A luz no fim do túnel? Eu vejo que a magistratura se tornou muito tolerante. Sim. Essa história da audiência de custódia. Sim. Não é? Não existia antigamente. Não existia. O cidadão é preso, vai para uma audiência de custódia e normalmente ele é solto. Sai pela porta da frente. Sai pela porta da frente. É. Não é isto? É. Outra coisa que, a meu ver, contribui poderosamente para o aumento da violência. A questão da menoridade penal. 18 anos. Sim. Hoje você sabe que um menino de 17 anos, de 16 anos, de 15 já é um anos, homem. já é um homem formado. E sai da favela, não é? Para encontrar recursos, para encontrar algum tipo de dinheiro. Não é isto? Eu tenho lido os seus artigos que a gente publica no nosso portal, Orbis News. Você tem se dedicado muito, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, né? O que você me diz sobre o Supremo? Fausto, a partir do momento que a televisão passou a transmitir sessões dos tribunais superiores, eles viraram estrela. Tudo mudou. Eu fui ministro. Sim. As audiências de julgamento eram discretas. Não é isso? Os presidentes, os ministros entravam lá com um pacote embaixo do braço de processos, ou depois passaram a usar computador, mas não havia câmera de televisão filmando. Então as coisas, havia mais objetividade, sabe? Sempre houve um ou outro ministro querendo se destacar, né? Pela oratória, pela prolixidade, mas pedia a vista e não devolvia o processo. Mas a partir do momento em que ministros do Supremo e de tribunais superiores passaram a ter os seus votos transmitidos pela televisão, em casos de grande repercussão pública, né? Aí já a qualidade perdeu muito. Passaram a ser atores. Né? Atores. Né? Um dia um ministro aposentado me disse: olha, Almir, eu estava assistindo uma sessão de julgamento, eu estava me vendo falando. Eu fiquei envergonhado. Entende? Porque é interessante, né? Esse aparelho de televisão é interessante. Essa transformação do julgador em artista, né? Essa exibição. Né? Eu vejo, por exemplo, o ministro Alexandre Moraes, como ele gosta, né, de ser transmitido pela televisão,
o ministro Gilmar Mendes. E a imprensa dá muita cobertura para ele. A imprensa dá cobertura, porque em alguns casos tem grande repercussão pública, não é? Houve casos no passado de grande repercussão pública. Você quer saber o que os ministros disseram? Vai lá. Você vai encontrar em livros. Né? Agora não, você vai encontrar no YouTube. Você acorda muito cedo, diariamente? Eu acordo 6h30, por aí. E vai dormir tarde, não? 10 horas eu vou dormir. E continua trabalhando? Eu continuo trabalhando ainda, mas eu tenho... Né, a idade também traz problemas de visão. Sim. Então... O pé um pouquinho no freio. A vista... Eu não vou disputar com gente moça. Sim. Mesmo porque, o Fausto, por exemplo, na minha área do direito do trabalho, as coisas estão mudando muito aceleradamente. Você vê essa emenda da redução da jornada de 44 para 40. Sim. E da instituição de mais um feriado aos sábados. Isso daí traz uma discussão política muito forte. Para que trabalhar, né? Eu não sei como é. 140 mil processos. Preparados em um mês e distribuídos aos ministros. 10 mil para cada um. Para cada um. Eles não gostaram realmente. Não ficaram satisfeitos. Né? Não, nem um pouquinho. Né? Nem um pouquinho. Mas é assim, né? Mas aí mostrou que você é uma pessoa de atitudes, né? Foi sempre, por onde passou, um homem de atitudes. Né? Tem que tomar uma atitude, né? Porque repetir o que todo mundo fez e não deu certo. O Fausto era o seguinte, eu estava em meu gabinete, chegava alguém lá e falava para minha secretária: o ministro está, posso falar com ele? Vai lá, entra lá. Manda entrar. Não, doutor Almir, é o seguinte, eu tenho um processo aqui no tribunal, um recurso de revista, e eu fui agora à diretoria de distribuição. Fui lá com a diretora de distribuição e perguntei do meu processo, se estava distribuído, e ela me disse que não. Eu perguntei quanto tempo eu vou esperar ainda, uma distribuição, não é um julgamento, uma distribuição. Ou seja, quem será sorteado o relator do processo. Ela me disse que o prazo estimado é de 3 anos e meio, mais ou menos. Aquilo, Fausto, me deixava indignado. Porque uma justiça não pode levar 3 anos e meio para distribuir um processo. Compreende? Não pode ser assim. O cidadão veio lá do Pará para saber quando a situação do processo dele, tomou um ônibus, viajou 3 dias. Como é que está o meu processo aí? Está na gaveta aqui. Está aqui, e vai ser distribuído 3 anos. Então havia um prédio, no setor chamado Administrativo Norte, né? Havia 3 prédios onde ficavam esses 140 mil processos. Porque há processo de todo tamanho, há processo que tem só um volume, tem processo com 10 volumes, com 14 volumes, e aquilo é um peso terrível, sabe? Então eu falei, não, quando eu redigi o meu discurso para tomar posse, eu não comentei com ninguém, não disse nada, não disse nada. No dia seguinte, na primeira sessão, o tribunal se reúne sob a minha presidência efetiva, um dos ministros pede a palavra. Ministro presidente, peço a palavra. Pois não, ministro. Ele disse, olha, aquela coisa que o senhor propôs ontem para estudar, aquilo não vai dar certo, não pode ser feito por isso, por isso. Falei, ministro, eu acho que eu não fiz me entender. Eu não mandei estudar, eu mandei fazer. Nesse momento, a doutora Luzia, que é a nossa diretora-geral, já está lá no SAM, começando a preparar os processos, a distribuir os processos.
Ela me pediu 60 dias, eu dei 30 para ela terminar essa distribuição dos 140 mil. E foi feito em 30 dias, Fausto. Foi feito. Foi feito. Então, é sinal que dá, né? A doutora Luzia, que está viva e sã, lá em Brasília, advogada, foi minha diretora. Então, Fausto, são coisas assim. Eu quando tomei posse, eu logo na presidência, eu fiz um negócio, Fausto, que ninguém sabe. Mas eu trouxe aqui até para você ver isso. Eu baixei uma portaria com o presidente, não consultei ninguém. Baixei uma portaria, ato número 450, de 8 de novembro de 2001. O que eu determinei aqui? Que houvesse todos os processos entre as mesmas partes tivesse um número só. Não haveria um número para a petição, para o processo inicial, para o recurso ordinário, para os embargos declaratórios, para o recurso. Todos teriam o mesmo número. Quer consultar? Consulta teria um número para consultar. Não mudaria o número. Não mudaria o número nunca. O processo ia chegar lá no fim, executado com o mesmo número. Porque isso facilitava muito o andamento. Compreende? Eu, como advogado, sabia que essa numeração diversificada atrapalhava muito. Compreende? Agora, eu não costumava, acho que estava errado, mas eu não costumava consultar para fazer. Tomava atitude. Tomava atitude. Isso. Almir, o telespectador nosso deve ter ficado muito satisfeito hoje e aprendido muita coisa com você. É muito bom quando a gente conversa com pessoas mais vividas, que é o seu caso, e tem muitos exemplos aí a serem seguidos, né? Então, eu agradeço muito, muito mesmo a sua presença aqui. Eu sei que você tem saído pouco de casa, mas eu fico muito grato a você. Nós somos amigos também a longa data, né? Você escreve no meu podcast, no meu Orbis News, no portal Orbis News, sempre que possível, provavelmente eu acho que você está escrevendo uma vez por semana já. Praticamente. E os seus artigos são sempre muito bem comentados por quem lê o portal, viu? E eu fico grato também por isso a você. Então receba o abraço do podcast Gente que Fala, e para vocês eu convido para que estejam conosco amanhã novamente, e por hoje, depois dessa senhora entrevista com o ministro Almir Pazianotto, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.